Beleza. Então tá, vamos iniciar então mais um programa Dito e Feito. Boa noite a todos. Obrigado, Michel Fujiara, por nos atender. Gelson Valeu, Vandercliff valeu. também participando. Vamos começar então o nosso programa podcast, perguntando para o Michel como é que iniciou a carreira dele, né? Como músico, hoje diretor musical e também produtor. Michel, pode nos contar um pouquinho mais da sua história? Beleza, primeiramente, boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite a todo mundo que estão assistindo, que depois estarão escutando também, né? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha carreira. Eu vou tentar ser um pouquinho breve, porque você sabe como que a história é longa, já está numa certa idade, já tem muita coisa para contar. Mas, resumidamente, a história se começa eu com uns 4 anos de idade, que meu pai é músico, né? Era músico, cantor. Então, havia os ensaios dele lá em casa. E o que acontece? Eu tinha um ensaio, eu ficava lá nos ensaios perturbando, né, bicho? Eu criança, correndo para lá e para cá, mas interessada nos instrumentos, gostava daquilo. E certa vez meu pai ele pensou, será que esse moleque está gostando mesmo de instrumento ou é só querendo brincar? Aí experimentou me botar numa escola. Na verdade, não foi escola, né? Foi um professor que ia dar aula para mim em casa. E aí eu comecei a estudar, né? E passou, sei lá, uns 2 anos, uns 2, 3 anos, né? Que meu pai viu que eu realmente estava me interessando por música. Aí ele me botou no conservatório. Aí eu fui estudar música clássica, né? Violão erudito, um excelente professor, inclusive, professor Lauro. E depois de um tempo eu fui estudar um pouco de música um pouco mais popular, né? Eu mudei de professor, o Francisco de Paula, grande professor também, e os filhos e enteados dele são todos músicos também conhecidos, excepcionais. Então, o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar no sertanejo, como cantor de música sertaneja, cara. Porque meu pai era, como ele cantava música sertaneja, então eu me interessei por isso. E aí montei uma dupla com 7 anos, depois com 9 anos, 7, 8, 9, tive umas 2, 3 duplas. Quando eu estava com 10 anos, eu recebi um convite, foi um empresário assistir um show que eu estava fazendo. Olha lá, show, né? Com 10 anos fazendo show, né? E aí o que acontece? Ele foi assistir, né, o empresário, e ele se interessou para com que eu fosse participar de um grupo de samba, né, que é chamado Toca do Coelho. Muita gente que é do ramo do samba conhece esse grupo, né? Só os lógicos, os que são um pouquinho mais velhos, né? E então ele me chamou para participar desse grupo. Só que, cara, o samba para mim era uma coisa inédita na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso aí, olha eu aí, ó. Cara, então o samba era uma coisa inédita da minha vida. Eu não sabia o que era isso, né, cara? Então, mas beleza, vamos trabalhar, nem vou dizer a palavra trabalhar, né? Porque a gente era muito criança. Mas beleza, vamos se reunir com essa outra molecada, o restante dessa molecada. Vamos fazer um som e se divertir, né? E daí que eu Perfeito. comecei a saber o que é o samba, né? Aprender, ver pessoas tocando, conhecer os sons de músicas, discos de vários artistas, vários músicos tocando na noite. E aí eu comecei a aprender como que era tocar o samba, né? A levada do samba. A minha história com o samba foi a partir daí. E daí para frente, cara, aí foram várias situações, vários grupos, Coisa Boa, como passou aí, Moleque Travesso. Aí depois disso, eu já meio que desencanei de ser capa, né? Ser artista. Eu queria mesmo fazer som, queria tocar, né? E aí foi que aí eu comecei a tocar com os Travessos. Os Travessos, na época que era Rodriguinho, né? Eu passei um bom tempo por lá. Foi um grupo que até na época era bem conhecido
como um grupo que renovou, né, o som do samba também, porque eles tocavam um tipo de música, o balanço, né, o swing balanço, e mesclavam muito com programações, música black music. E então daí surgiram muitas ideias, né? É um leque de opções para eu pesquisar, né? Sobre vários tipos de som, vários estilos, para acabar assim formando uma identidade para o meu som, né? Porque ali não era só samba, samba, Perfeito. samba, né? E Então tu eu sempre se tive identificou com o instrumento. Desculpa, pode continuar. não, sim, então aí eu tinha que escutar muitas coisas, né, diferentes para eu poder ali encaixar legal o som ali, né? Que o som dos Travessos, né, era bem um som bem moderno. Então você tinha que estar sempre atualizado sobre timbres de guitarra. Eu digo mais a guitarra, né? Porque foi uma das coisas que eu mais fiquei conhecido, né? Mais como guitarrista do que violonista. Então, tinha que pesquisar muito essas coisas, né? De timbres de guitarra, de levadas, de riff e tal, de solos também, né? Então, cara, foi abrindo, assim, muitas ideias, né? Para como eu gostaria de seguir naquele som, né? E, na verdade, é aquela coisa, você criar uma identidade, isso é uma coisa muito importante para o músico, né? Porque tem umas gravações que eu escuto, por exemplo, aí eu falei, porra, eu sei quem tá tocando. Esse aqui foi fulano que tocou. Porque é a identidade do músico, né? Mesmo sendo Perfeito. samba, o mesmo estilo musical, mas o tipo de tocar, a leitura, sabe, a linguagem de cada um é diferente. Então isso é muito importante. Perfeito. Esse é Michel Fugiara, né? Nos dando essa moral aí para poder falar um pouco mais do seu trabalho, de sua trajetória. Gostaria também de saber, Michel, quem são as tuas referências lá na gringa, fora do Brasil, né? Quem são as tuas referências musicais? Porque naquela época dos Travessos, tu trouxe muitas inovações, né? Coisas que o pagode não estava acostumado a ver no samba, lá no pagode, alguns Sim. elementos na guitarra que tinha naqueles travessos. Quem eram as tuas referências para fazer algo diferente naquela época e até hoje fazendo a diferença no pagode? Então, cara, porque naquela época já era meio difícil de você ter algo para você pesquisar, porque não havia essa questão da internet com tanta facilidade, com velocidade, alta velocidade, que você baixa vídeo, você vê vídeo, né? Não tinha muito material e nem essa tecnologia, né? Então você tinha o quê? Você tinha que, sei lá, um amigo seu assistiu o DVD de um artista, um show, aí você vai procurar esse DVD, aí você tem que ir em lugares específicos onde vende esse tipo de DVD, esse tipo de DVD. E era caro, né, cara? Porque era um CD físico mesmo, DVD físico. E você tinha que tomar cuidado para não riscar, porque se riscasse, poxa, perdi o DVD, cara. Sabe? Então, eu vivi nesses lugares procurando coisas novas. Né? Tem uma loja, inclusive, eu sou de São Paulo. E quem é de São Paulo deve conhecer lá a Galeria do Rock. Do lado tem uma outra galeria que tem várias umas lojas de disco. E lá vendia esses discos, né, de shows. Então era um dos lugares onde eu gostava sempre de ir para ver sempre novidade, o que tinha lá, né? Tem uma outra loja que é perto de umas lojas de instrumentos que lá vendia CD de música instrumental. Eu também ia lá só para comprar um CD instrumental, só que não dava para comprar vários, né, cara? Porque era além da condição financeira não era tão legal na época e também o CD em si era caro, né? Eu não tenho nem ideia, cara, de quanto seria hoje, mas era um CD importado, então, né, não era um CD fácil de você ter acesso. E tu tem essa coleção ainda até hoje? Pô, nossa, nem me fala, cara, eu não tenho. Esse é um grande problema do CD, né? Aí eu dava com o CD todo no meu carro, aquele bag, aquele porta-CD, cara, cheio de CD original. Eu botava para ouvir no carro, não sei o quê. Aí roubaram o carro, levaram todos os meus discos embora, né? Mas aí Poxa vida. hoje você tem a facilidade, né, da internet, você acha os aplicativos, né, de streaming. Então você ouve e vários sons, né, várias bandas, né, que eu escutava na época,
eu pesquisei e continuo seguindo esses artistas. Tem uma banda, inclusive, cara, que eu realizei meu sonho, isso fazem uns 2 anos, eu acho. Tinha uma banda que se chamava, chamava não, ainda chama, ainda existe, Spyro Gyra. Cara, eu escutava muito essa banda. E aí, uns 2 anos atrás, eu vi que eles iriam vir para o Brasil. Falei, pô, eu não posso perder essa, cara. Pô, isso aí faz parte da minha adolescência, de muitas coisas que eu ouvi para eu ter para o conhecimento musical que eu tenho hoje. Aí eu fui assistir os caras, bicho. Pô, muito bacana. Isso é muito gratificante também. Você, né, acaba vendo ao vivo. Isso até eu falo para muitas pessoas que falam, poxa, cara, eu fui lá te ver tocar, cara, que sonho te ver tocar ao vivo. Isso é a mesma emoção para mim, né? De ver um artista, um músico que eu admiro, né? E prestigiá-lo, ver tocar ao vivo e, pô, ver de perto realmente o que é aquilo do cara tocando, né? Eu acho muito bacana isso. Verdade, Michel. E já são quantos anos de carreira já, Michel, na Ai, música? ai. Vai ter que revelar a idade agora. Ah, vai ter que falar. Cara, ó, são mais ou menos 30 uns 32, 33 anos. Foi Eu digo de bastante. carreira, eu digo de carreira assim. Começou cedo também, né? Porque que acontece? A partir do momento, eu digo assim, carreira, às vezes é aquele ponto inicial de quando você começou a fazer disso um trabalho. Eu não, eu acho que não, eu acho que isso conta a partir do momento que você se interessou por aquilo, sabe? Porque se você se interessa por uma coisa, você já vai criar, você já vai pensar, você vai administrar aquilo, né, para que dê certo. Então já parte, acho que daí o teu tempo de carreira, né? Desde de quando você se interessou por aquilo. Então o meu interesse pela música foi muito cedo e foi o único, né? De lá, daquela época, eu segui na música e foi até hoje. E aí eu vou até quando Deus me permitir. Não estou ouvindo? Tá me ouvindo, Ah, Michel? sim. Tá, o Eduardo tá sem som. É, é. Alô, me escuta? Sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Esse é o podcast Dito e Feito que vai ficar disponível eternamente lá no Spotify, né? Após essa entrevista ao vivo aqui com o Michel Fugiara. E você pode seguir lá o nosso Spotify Dito e Feito, que ficará eternamente essa entrevista lá disponível, né? Quando o Michel Fugiara estiver bem velhinho lá de cabelo branco, É, pode assistir lá que vai estar lá disponível com certeza. é isso aí. Aproveitando a oportunidade. Mostrar para os meus netinhos, né? Exatamente, com certeza. E aproveitando a oportunidade, Michel, vou te apresentar o meu colega aqui ao meu lado, Gelson Alves, também participante do Dito e Feito, que preparou algumas perguntas para ti também, Michel. E é ele que vai me deixar encurralado, então? Não, não, É esse não, nem cara aí, capaz. é esse cara aí. Michel, tu citou em algum momento da tua fala aí uma coisa muito legal, que eu achei muito trick. Tu falou assim, cara, minha carreira ela começa do momento que eu me interesso pela música. Momento que eu desenvolvo a minha música. E a tua história começa lá com os 4, 5 anos. Achei muito legal isso que tu falou, que muita gente hoje está acostumada a dizer que a carreira começa quando começa a ter um retorno financeiro, né? Então, achei muito legal, já pautando isso que tu falou. Mas em cima disso que eu tô te falando, eu vou fazer uma pergunta mesmo assim, sabendo que a tua carreira começou lá com 5 anos ou com 4 anos, eu vou te perguntar em que momento da tua vida aí que tu viu assim, agora começou a abrir as portas para mim mesmo. Saí lá do momento do sertanejo para começar a tocar o pagode e agora, assim, essa banda que eu toquei vai abrir as portas para eu encarar essa atividade agora como meu ganha-pão, como uma profissão. Aham. Cara, então, dessa época que eu falei, né? Que é essa época de criança, né? Até meus, sei lá, meus 14, 13 anos, porque a nossa infância e adolescência hoje em dia é muito diferente de uma outra época, né? Da minha, inclusive. Então a gente vê.
com 13, 12, 13 anos, a gente era realmente criança, né? Então eu levava isso muito como uma diversão. Pô, eu adorava tocar. Aí ia fazer viagem, sabe? Com a molecada, com criançada. A gente conhecia alguns lugares, sabe? Coisas que não eram acessíveis para qualquer pessoa, né? Não era um passeio, mas é um trabalho. Mas você tinha algumas situações que eram, pô, eram divertidas, né? Agora, a partir do momento que eu entrei nos Travessos, né, que foi essa época dos Travessos e do Rodriguinho, de carreira solo, foi uma época onde abriram muitas portas para mim, né? Porque eu comecei a gravar o disco, né, e ter mais contato com outros músicos que já eram conceituados, que já eram conhecidos, e fazendo show pelo Brasil e participando de programas de televisão. Então, aquela coisa, você vai sendo mais visto, né? Só que ao mesmo tempo que você também acaba sendo mais visto, você também é mais cobrado. Você tem cada vez mais a oferecer, né? Porque aquela coisa, beleza, estamos te vendo, mas agora o que você tem a apresentar para gente? Então, aquela coisa. Isso eu acho muito importante para todo mundo, que haja sempre uma cobrança em cima de si próprio, né? Do que você está fazendo, do que você está trabalhando, que você sempre tem que aperfeiçoar aquilo que está fazendo. Estamos aproveitando agora, Michel, estamos mostrando alguns trechos aqui do teu canal no YouTube, né? Como é que surgiu essa ideia? Agora, nesse intervalo da pandemia, deu para se dedicar um pouco mais aos seus trabalhos individuais e se dedicar mais ao teu canal no YouTube? Como é que está indo esse novo caminho, essa nova trajetória aí? Você virou youtuber também agora? Então, cara, eu nunca fui entre aspas, dar uma atenção para a rede social, né? Porque eu sempre tive, graças a Deus, de uns anos para cá, eu sempre tive bastante trabalho para fazer, né? Então, são shows, é estrada, são gravações, são arranjos para escrever, gravação online para fazer, e também tem a nossa vida pessoal, né? Que filha para criar. Então, a gente tem diversas coisas para fazer, essa questão da rede social eu não coloquei em primeiro lugar, né? E todo mundo me cobrava, sabe? Essa questão de, poxa, cara, posta vídeo de você tocando. A gente queria ver, dar uma dica de alguma forma de tocar que você costuma fazer e tal. Só que realmente é uma coisa que não era por falta de querer, mas por falta de tempo, né? Porque dependendo de um vídeo, assim, se toma um tempo para se fazer aquilo, né? Você, sei lá, cria um tema, você vai lá fazer a filmagem, não tá legal a câmera, e não sei o que. Agora vamos juntar com o áudio, vamos mixar, sabe? Então realmente dá um pouquinho de trabalho. E devido a essa fase que a gente acabou ficando mais em casa, consequentemente, né, para todos os trabalhos também diminuíram, né? Falei, cara, eu não posso ficar sem fazer nada, né? Então eu vou estudar, vou criar tema, vou treinar, ou escrever um arranjo, não pode ficar parado. E aquela coisa, vou filmar, né? Vou filmar e vou postar. E aí acho que teve uma boa aceitação das pessoas, né? Porque elas me cobravam isso. E aí até estão me convencendo aí de, você tem que fazer um curso online, cara, você tem que fazer uma aula pra gente. Falei, poxa, cara, o problema de uma aula é uma coisa que eu já expliquei algumas vezes. O bom professor é aquele que tem uma boa didática, né? É um cara que saiba te ensinar, que ele tem uma forma fácil e simples de te explicar uma coisa, de te ensinar uma coisa. Não um cara que toque bem, né? É diferente. Então, de repente, eu toco. Beleza, toco legal, só que na hora de ensinar, eu falei, pô, cara, eu ensino, falo, e o aluno não entende nada, sabe? Então, essa questão do professor, da aula,
Acho que o mais importante é a didática, você ter um material que você possa ensinar e a pessoa aprenda de uma forma mais simples, né? Aí até eu acabei gravando até uns vídeos aí, né? Tentando mostrar as coisas que não são assim um bicho de sete cabeças, sabe? É só você saber o que estudar, nas coisas que você tem que prestar atenção. E às vezes as pessoas prestam atenção em outras coisas e esquecem dos detalhes, né? E os detalhes que são as coisas que fazem mais diferença no seu aperfeiçoamento, né? Então, acho que assim, essa questão dessas postagens, né, nas redes sociais todas aí, tá sendo bem legal, que também tá tendo um contato com as pessoas, né? Eu procuro responder a todos, não tem como ficar respondendo, né, dando uma boa resposta a todos, mas eu sempre procuro lá curtir, mostro que eu visualizei o comentário da pessoa, sabe? Então, assim, está sendo um trabalho nessa fase, né? Isso é muito legal da tua parte, né, Michel? Até nós ficamos bem surpresos com a tua aceitação do nosso convite, participar da nossa live aqui, sabendo de tantos compromissos que tu tem aí com a música e separar um espacinho para atender a gente. Humildade, né? Hoje você é uma referência no mundo musical aí para muitas pessoas e tu dá essa atenção para todos, não é, Gelson? É isso aí mesmo, Michel Fujiwara, certo? Pronunciei certo, Michel? É isso aí, Fujiwara. Fujiwara, e o Eduardo citou aí a experiência do Michel aí, me cita se eu estiver errado, isso, Sorriso Maroto, Travessos, Raça Negra, trabalhou com o Rodriguinho também, todos esses grupos aí, Michel Fujiwara trabalhou, trazendo uma experiência gigante para a carreira dele aí, e ele mostrando agora para nós aí, Eduardo. Uma pergunta que eu queria fazer para ti, Michel, já que, vamos começar assim, primeira coisa assim, tu é Nisei ou Sansei? Sansei. Sansei. Para quem não sabe, Sansei é neto de Explica aí para os japonês. nossos ouvintes aí. Então, na verdade, eu até brinco, né? Você é o quê? Japonês, Nisei? Eu falei, eu só não sei, velho. Na verdade, eu sou Sansei, né? Sansei é a terceira geração dos japoneses mesmo, né? Meus avós nasceram lá no Japão mesmo, né? Eu sou a terceira geração original, Aí, né? Só que aquela coisa, já acostumou muito com as coisas aqui no Brasil, né? Já é um japonês abrasileirado. japonês abrasileirado já. E aí, japonês pagode, como é que foi isso aí? Já passou algum preconceito? Como é que funciona essa mecânica aí? De entrar pro Sim, pagode um japonês tocando guitarra. realmente foi um caminho totalmente errado que eu tomei, né? Porque você vai escolher um gênero musical japonês, vai tocar o quê? Samba, já tá errado. Aí vai tocar o quê? Que instrumento? Guitarra. Tá mais errado ainda, né, cara? Então, eu acho que foi. Eu acho que eu escolhi. Eu optei por um caminho que foi sem nem saber um desafio, né? Porque realmente, cara, não existia essa questão de guitarra, né? No samba, com tanta frequência, com tanta ênfase como tem em algumas músicas hoje. E questão que você até perguntou sobre preconceito, realmente houve, né? Houve um certo preconceito, porque aquela coisa, quando o brasileiro é muito conhecido aquele negócio de ter swing, né? E aí fala, pô, o samba precisa ter bastante swing para tocar, né, cara? É um gênero musical onde ele é bem rítmico, né? Ele tem uma subdivisão bem forte. Ele fala, pô, japonês tocando pagode, cara, isso não vai dar certo, não. Não tem swing. Eu falei, tá bom, né, cara? Então, mas achei bacana isso. Eu sem perceber, eu acabei criando um desafio para eu mesmo, e sem saber, né? Eu falei, beleza, vamos embora, vamos tocar. Não pensei, sabe, aquela coisa, pô, cara, acho que pode não dar certo, acho que não vai ser legal. Eu simplesmente vou tocar e vamos embora. E deu muito certo, muito bom, Graças um a baita de um Deus. guitarrista, né?
E tu citou uma hora, uma curiosidade para os nossos ouvintes, tu falou, eu sou um guitarrista e não um violonista. Tem diferença entre ser um guitarrista e um violonista? Há uma diferença entre esses dois instrumentos? Mas antes de tu responder, eu quero te falar uma curiosidade sobre Eduardo Max na década de Travessos, lá de 90. Eduardo Max pintava o cabelo e botava o mesmo coisinha do Rodriguinho também. Ah! É verdade. Mas essa época aí, né, cara? Essa época dos pagodes 90 e tal, que era Tu te lembra, né? o cabelo, o Crigo, o Belo. Aí quem nunca, né, bicho? Isso aí. Quem nunca, não? Quem muita nunca? Gente, né? Muita gente. A diferença entre violonista e sim. guitarrista, aí, segundo a tua experiência aí. Então, eu sou violonista e guitarrista, né? Porque eu fiquei mais conhecido como guitarrista, né? Porque por justamente ser uma coisa que não é o comum da coisa, né? Mas a diferença, sim, cara, principalmente pela linguagem, né? Linguagem que a gente fala o quê? É a forma de tocar, a forma de você pensar, a forma de você combinar o que você vai tocar com a banda, né? Então, geralmente, um violonista é o cara que vai conduzir mais, vai ser um cara mais de base, que vai te dar um chão, sabe? Vai te dar uma estrutura ali. O cara da guitarra, né? O que eu penso na guitarra, no samba, é você ser um centroavante, digamos assim. Você dá uma forcinha ali no meio campo para levar o time, só que tem hora que você vai para ataque, né? Então, que são a hora das frases, são a hora de um riffzinho que você faz. E outra coisa que acabou tendo bastante, né, nessa mudança, né, da guitarra no samba, são timbres, né, que você acaba, às vezes, não ouvindo tanto, mas são timbres que vai só ali ajudando a banda a tocar, né? Quando você grava um timbre de coros, quando você grava um timbre com mais delay, com mais reverb. Então você vai o que? Vai forrando a casa ali e tal, para depois você gravar a guitarra valendo, que é a guitarra que dá destaque, né? Só que por trás dessa guitarra de destaque, você também tem outras linhas de guitarra que você tem que pensar, né, em gravar para você embelezar a música, sabe? Então é diferente a tocada, a execução, a forma de pensar, a visão é diferente do violonista e guitarrista. Michel Esse Fujiwara. Fujiwara. Opa, Eu sei. A gente tem que entrar no consenso para chamar Fujiwara, porque vai sair um Fujiwara. Fujiwara. Continuando escutando aí, Michel? Sim, o W ele tem o som de U, né? Então fica Uara, Fujiwara. E, rapidamente, uma pergunta, Michel. Tu continua cuidando do teu Facebook também? Porque está acontecendo uma migração muito grande lá para o Instagram. Tem muito fã aqui no Facebook também? Como é que é a tua relação com o Facebook? Cara, eu não tenho mais Facebook, cara. Eu tava... Inclusive, essa questão de rede social que eu falei é outra coisa que quem trabalha com isso, né, tem um conhecimento muito grande de como fazer, de como... que horário postar e qual dia, né? Tem essas empresas até que trabalham com isso, né? Marketing. E eu até queria fazer uma página, mas sem ter o perfil, porque eu não uso perfil. Eu acho que eu tô dando mais importância para o Instagram, mas em si o Facebook eu nem tenho mais. Ah, perfeito. É que aqui no Facebook, pensa com carinho essa ideia de fazer uma página. Tem muita gente que curte o teu trabalho. Vamos ver aqui alguns comentários no Facebook. Está chegando agora aqui. O Ardson Santos, sou muito fã desse cara. Flamenguista aqui, Ardson Santos, muito fã do teu trabalho aqui no Facebook. Gabriela Moraes também, curtindo aqui, batendo palma. Obrigado. Thais Saraiva também, mandando palma aí pro Michel Fujiwara. E a Jaqueline Brum. Olha só, a Jaqueline Brum comentando aqui, verdade, japonês no pagode é bem diferente. Tu tem visto nas redes sociais aí, Michel, que tá tendo uns grupos de pagode lá da Ásia mesmo, e os caras tocando um pagode bem bacana? Tu tem visto isso? Então, cara, o primeiro vídeo que eu vi do japonês lá do Japão mesmo, tocando pagode, cara, foi um vídeo
virar. Pô, todo mundo viu esse vídeo, aquele que fala que é Eu Sou Galinha. Isso. Cara, essa música era muito engraçada. Fala de caipirinha, não sei o que e tal. Isso aí, aí depois, cara, eu vi alguns outros vídeos que isso eu achei muito bacana, porque são rodas de samba, cara. Porque lá no Japão é o seguinte, explicar até explicar um pouquinho para vocês, eu também tive a felicidade de realizar outro sonho meu, que era conhecer o Japão. Falei, Pô, cara, que eu legal. preciso conhecer esse país que, assim, não é pela tecnologia, é sim pela minha história, né? Saber como que é realmente a cultura do país e tal. Cara, então os lugares lá são bem pequenos. Bem pequenos. Não existem, por exemplo, uma casa de show aqui, tem aqui no Brasil, aquele lugar gigantesco, sabe? São lugares pequenos mesmo. E aí tem um vídeo que eu vi que é uma roda de samba. Então você vê que é um espacinho bem pequeno. Aí tá lá, a roda de samba e o público em volta deles, assim. Mas é um público também pequeno, porque não cabe, não tem um lugar grande. E todos eles cantando, cara, um pagode, um samba, mas em português. Então foi muito legal, isso é muito interessante, né? E realmente eles gostam muito, mas muito, cara, da música brasileira. É, tem amigos meus que vão fazer show, eles vão fazer show lá no Japão, bem relacionado a samba mesmo, né? Cara, eles adoram demais assim, a música brasileira, o samba em si, eles são idolatram mesmo, cara. Perfeito. Temos mais participação aqui no Facebook, a Alessandra Marques mandando um abraço aí, dizendo que tá show de bola a tua Legal. entrevista aqui no nosso Facebook. E, Michel, não sei se tu identificou pelo nosso sotaque, tu sabe bem de onde a gente está falando, né? Eu Rio Grande acredito do que já Sul. tenha dado umas 10 voltas pelo Brasil, né? De tanto que tu viajou pelo Brasil. Da onde é esse sotaque aqui dos apresentadores, ô Michel? É Porto Alegre, né? Porto Aí, Alegre. galera, tu é o cara, hein? Não, pelo sotaque, Baguri. Eduardo, ele conhece as notas musicais e o sotaque do Brasil só de escutar também. É verdade, com certeza, com O certeza. cara é bom Michel, mesmo, hein? Mas aí, tá bom? quant, Qualquer dia vocês me convidam aí para ir na baia de vocês. Claro, nós vem, claro, tá convidado já. Fazer um Tá vendo churrasco só? aí. com Japonês certeza, fazendo sabe? churrasco e tocando guitarra, agora vai. Eu prefiro ficar sem tocar guitarra e só no churrasco. Fechou então, viu, Michel? E quantas voltas nesse Brasilzão tu já deu aí, cara, com tantas bandas nacionais aí que tu viajou o Brasil? Quantas voltas tu já deu nesse Brasil? Umas 10 voltas? Eu acho que é incalculável, cara. Não dá pra saber, não. Eu toquei em vários lugares, né, cara? Desde as capitais, lógico, de vários estados, e vários lugares de interior. Esses lugares de interior, cara, que são interessantes, porque nas capitais chega a música lá pela internet, chega a música na loja de disco, que toca, passa na televisão. Agora, no interior, são lugares, né, que tem a condição financeira mais baixa, sabe? Que eles têm um público que não tem tanto acesso a muitas coisas, né? E aí você chega lá e fala, pô, cara, os caras cantando, o pessoal cantando a música, assim, conhecendo o repertório inteiro. Interior, beleza. Aí você vai lá, cara, eu fui fazer show numa cidade que chama Tefé. É no interior do Tefé. Amazonas. Você vai de barco. Passa no Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, de barco. Aí você chega lá e fala, não pode existir show aqui. Não tem como. Aí vai lá, montou tudo show, todo mundo lá cantando pra caramba música, bicho. Então, isso eu acho que são as experiências dos lugares onde eu fui, que são as mais legais, né? As mais bacanas. Não, lógico, de forma alguma desmerecendo as pessoas dos outros lugares, mas eu estou dizendo justamente por esse fato de ser um lugar onde as pessoas têm pouco acesso a tudo, né? E elas se encantarem, conhecerem as músicas. Por isso que eu acho que a música é tão importante, uma coisa tão rica, que, cara, música, desde a criança que escuta e canta Galinha Pintadinha, até umas pessoas um pouco mais de idade que escutam Roberto Carlos, sabe? Então, todo mundo gosta de música. Até
falando sobre essa questão que você estava dizendo em dar a volta, quantas voltas já deu no mundo, assim, também são experiências que eu tive, né, em trabalhar com esses artistas, fazer show para fora do país, né? A gente fez uma turnê na Europa, fizemos nos Estados Unidos. Então, são experiências muito, muito bacanas para a sua vida, para a sua carreira, para o seu aprendizado. Você conhece cultura diferente. Até mesmo a gente estava brincando aí, né? Você sabe de onde vocês são, do Sul. São culturas diferentes. Verdade. Então, você vai para o Nordeste, né? Uma parte mais tropical, e aí você vai para o Sul, uma parte mais fria, sabe? E tudo muito diferente, até dentro do Brasil. Isso é muito bacana, e você conhece todas essas culturas, né? E Perfeito. Michel, opa, Sim. nessas andanças do Brasil todo aí, como diz o próprio Eduardo Marques, deu a volta no Brasil todo, em que momento o Michel, músico, guitarrista, encontra o Michel, produtor musical? Explica um pouco para nós aí. Então, cara, eu sempre fui conhecido como guitarrista, né? E depois de um certo tempo, eu comecei a ser conhecido como arranjador, né? Tem muitas músicas que tocam na rádio que as pessoas nem sabiam que são arranjos meus, né? Porque o arranjador em si aquele backstage, né? Que as pessoas não têm o conhecimento de como foi feita a música. Para aquela música que está tocando na rádio, que está tocando, que é sucesso na rádio, existe um processo, né? Inicial até a finalização, que é quando a música já está na rádio, na televisão, né? Então, um dos papéis muito importantes, né, para uma música ser uma música boa é o arranjador, né? Então, lógico, tem o compositor, tem o produtor, o arranjador, os músicos, o próprio artista também, sabe? Então, são vários processos, né, para você fazer uma música boa. Então, aí eu comecei a ser conhecido como arranjador. Então, já abriu um outro leque para mim na minha carreira, né? Que você também é conhecido, você acaba participando de uma etapa, né? Uma etapa a mais na criação da música. E todo mundo almeja ter um cargo melhor na sua carreira, né? Que seja na música, que seja na administração, advocacia, que seja. Como produtor, foi uma etapa a mais que eu cheguei, né? E o principal trabalho que eu trabalho hoje como produtor é do cantor Dilcinho, né? Eu já vinha participando dos discos dele desde o início da carreira, né? E combinou muito bem o estilo musical que ele queria seguir e com o estilo musical que eu ouço, né, bastante, que o som dele é o samba e tal, mas tem muito essa característica do pop, né? E eu ouço bastante pop. Então, combinou bastante. Eu já escrevi os arranjos dos discos dele. E aí, um ano, já faz mais de um ano agora, né? Atrás, a gente, numa conversa, na verdade, uma conversa sem compromisso, não foi nem marcada uma reunião para a gente se falar sobre trabalho. A gente estava batendo papo e aí surgiu esse assunto e acabou que nós chegamos num acordo que era legal a gente trabalhar junto na estrada também, né? Então eu virei diretor musical dele, que é na estrada, né, cuidando dos shows, do repertório, de arranjo dos shows e tal, de músicos, e produtor musical na parte dos discos, DVD e tal, que até esse último DVD que ele gravou agora, né? Foi o Open House, que a gente fez, a produção do DVD foi feita em um trio, né? Que foi eu, Bruno Cardoso e o próprio Dilcinho. O Dilcinho, o artista, né, cara, ele quer sempre trilhar, sabe, um caminho, ter um disco, um DVD que tem a cara dele. Só que nem sempre você pode deixar o artista à vontade para fazer tudo
da forma que ele queira, porque às vezes ele não está vendo uma visão de fora, né? Então, para isso que serve a questão do produtor. O Bruno, que é o Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, ele cuida bastante da parte artística, né? Como ele é um cara que tem bastante experiência com isso, né? E eu cuido bastante da parte musical. Então, ficou bacana essa divisão dos setores, né? Para chegar no resultado que chegou esse DVD, que eu particularmente, poxa, gostei muito. Espero que todos tenham gostado, né? Foi feito com muito carinho e muito suor. Verdade, dá para a gente assistir e ver alguns pedaços desse DVD, né? Alguns trechos, né? Que realmente com muita qualidade, hein, Michel? E realmente tem elementos nesse DVD que a gente não está acostumado a ver no pagode, né? Para esse trabalho específico como diretor musical, né? Que elementos são esses da onde tu tirou inspirações e referências para executar um excelente trabalho que nem esse? Então, esse som, inclusive ele fala mesmo que esse DVD é o som, né? É o que ele sempre quis ouvir para o som da carreira dele, né? Eu acho que teve uma boa aceitação do público. Mas para isso, o que é muito importante é você não dar um choque, né? Não fazer com que as pessoas ouçam isso e se assustem de falar, nossa, mas isso aí não é samba, isso aí tá muito esquisito, porque quem não tem o conhecimento musical não vai falar sobre, porque esse loop, porque essa programação, acho que não combinou muito com o samba, não sabe dizer o que é, mas vai achar estranho, né? Então, o que eu mais me preocupei é você, você mesclar isso sem que agrida o ouvido das pessoas, né? Porque as pessoas têm que ouvir isso e ouvir isso como uma coisa agradável, né? Tanto da parte, desde da hora da criação, do arranjo, e depois da cobertura, de gravar os instrumentos, gravar a parte com o Rafael Castilhol, tecladista, gravou todos os complementos, até a hora de mixagem, eu fiquei em cima, falei, cara, a gente tem que fazer com que esse som seja linear, né? Não pode ser uma parte que é pop, rock, e na hora que o samba cair essa dinâmica. Não, tem que ser uma coisa só. E as pessoas vão ouvir e achar legal, vai achar interessante, vai achar diferente, mas não vai ser um choque, sabe? Nos ouvidos, assim, falar, nossa, mas ficou estranho. Então, foi mais um desafio, assim, né? Eu acho que deu muito certo, né? E outra coisa que acaba voltando lá no começo que eu falei sobre a questão de ter identidade, né? Identidade não é um músico só, e sim um artista. Quando você escuta um Péricles cantando, ele mantém aquele estilo de música dele. Você escuta o Belo, tem o estilo de música dele, o Ferrugem, o Sorriso, sabe? Cada um tem o seu, criou a sua identidade. Então isso é muito importante. Então que você crie sua identidade e você siga a sua identidade, né? Perfeito. E em cima disso também, Michel, nossa audiência aqui no Facebook, agradecer aí Bruno Celal dos Santos aí, curtindo o nosso som aqui, o nosso trabalho aqui. Legal. Como que consegue convencer o artista o que ele quer tocar? Não é mesmo que o mercado fonográfico irá consumir? Bela pergunta aí do Bruno Boa para o pergunta. Michel. Isso daí, cara, o que acontece? Como eu falei, não tem como, não dá para fazer tudo que o artista quer, não dá para fazer tudo que o produtor quer, não dá para fazer tudo que o arranjador quer, entendeu? Então, o que acontece? São entre aspas, discussões, né? São diálogos que nós temos para chegar a um acordo do que é legal, do que não é legal, né? De qual vai ser melhor. E, na verdade, essa questão do pós, né? Aí tem o papel da gravadora, que tem o seu departamento que cuida sobre isso, de qual música lançar primeiro, né? O mercado, o momento agora, eu acho que a aceitação vai ser melhor por essa música ou por aquela. Então, como eu falei, para você criar um sucesso, digamos assim,
Não é uma receita que você fala, vamos colocar lá 3 notas, 4 batidas, 5 letras, uma voz e é sucesso. Não existe uma fórmula, né? Você vai tendo uma reunião inicial e vai concluindo coisas por etapas, por etapas, por etapas, por etapas, até chegar no qual música vai lançar. Que pode não dar certo, entendeu? Não é tudo isso, não é porque teve todas essas etapas, né, cuidadosamente, que é certeza que vai ser sucesso. Não, não existe. É muito difícil, né? Então, por isso que qualquer deslize, qualquer erro que você cometa nessa etapa é prejudicial lá na frente, né? Então, assim, sobre essa questão da pergunta, então não é bem convencer, né? É aquela coisa de você tentar expor uma ideia, mas também você também saber aceitar algumas coisas, né? Não é tudo do jeito que você quer, não é tudo do jeito que o artista quer, não é tudo do jeito que o produtor quer, e assim vai. Perfeito. E existe muitos desafios, Michel, na hora que tu vai para o estúdio, e tem muitos músicos que acompanham o teu trabalho no sul do Brasil, no Nordeste, e quer fazer um trabalho com você. E aí ele chega, se eu quero uma música igual do Dilcinho. Chega para ti esse Sim, tipo de demanda também? Como é que tu reage a essas situações? é normal. É porque, assim, geralmente, o que as pessoas falam realmente é isso aí, é essa frase direta. Eu quero uma música igual do Dilcinho, eu quero uma música igual do Sorriso Maroto. Não dá para fazer uma música igual ao Dilcinho, porque não é o Dilcinho. Não dá para fazer uma música igual ao Sorriso Maroto, porque não é o Sorriso Maroto, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, as pessoas se envolvem tanto, sabe, com a questão do sonho, de você conquistar, de você emplacar com uma música, né, que uma música dê certo. Isso fica tão centrado na cabeça das pessoas que elas acabam não sabendo explicar um certo tipo, um tipo de trabalho, a forma de trabalho que elas queiram fazer. Então, aquela coisa, poxa, eu gosto muito da música do Dilcine, porque tem aquele arzinho pop lá, tem umas guitarras de drive, né, cara? Tem umas levadas de bateria diferente. Então, pô, eu queria fazer uma música, gravar uma música nesse estilo, né? Eu gosto da música do Ferrugem, cara, um pagodinho que não tem tanta instrumentação, sabe? É uma música bem popular, que as pessoas aceitam muito bem. Então, são essas diferenças, né? Então, não tem como fazer uma música igual ao Dilcinho, porque, primeiro, que não é o Dilcinho que vai estar cantando. Aí depende de outras coisas também, para isso se tornar, né, o produto final. Depende também da composição, porque cada artista segue um estilo de composição também, né? Então, as músicas por isso que a gente consegue diferenciar quando é a música do Sorriso Maroto, quando é do Ferrugem, quando é do Gilcinho, quando é do Pedras, quando é do Turma do Pagode, desde lá da composição, né? Não adianta, por exemplo, se todos esses grupos gravam a mesma música, cada um vai ser de um estilo diferente. Algumas vai combinar melhor para um artista, não vai combinar tão bem para outros. Eu acho que a gente teve um pequeno problema na conexão do Michel. Vamos tentar restabelecer o sinalzinho aqui do Michel Fujiwara, porque nós não estamos escutando no momento aqui. Gelson, tu pode mandar aquele abraço para Jéssica Moraes, para o Tiflow e para Diamante? Claro, claro, claro. Lembrando que o nosso programa aqui Dito e Feito Podcast, presente lá nas plataformas lá do Spotify, e agora estamos com o canal no YouTube também, né, Eduardo? Quem não conseguir nos escutar, vai acessar lá nosso canal no YouTube e vai ver nossas entrevistas lá através de vídeo. E isso não acontece sem nossos apoiadores. Um deles é a Moraes Designer, que faz todo o material, toda a parte gráfica e visual do nosso programa. A Tiflow Viamão, que nos fornece as roupas, aí, roupas top, bonita pra caramba. E a
Diamante Express, a empresa de entrega que vai te entregar com amor e carinho qualquer coisa que você precisar. Diamante Express, só chamar lá, tudo certinho. Eu tô de volta? Ó, o Eduardo tá agora mudo. Michel está de volta? Tô de volta? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o Michel em cima daquela do ouvinte ali que trouxe, né? O que às vezes o cliente do Michel chega lá e pede, o que o cliente quer não é o que o mercado fonográfico quer. Nós estamos falando aí de indústria, né? Indústria cultural aí, né? E quando chega lá no teu estúdio lá de produção, o modo de fazer produção musical provavelmente deve ter mudado da tua época que começou lá atrás até agora, porque a música ela vem mudando, né? O comportamento ele vem mudando. Aí o que acontece? Recentemente, ano passado, teve um vídeo viral aí com um produtor aí de funk chamado DJ Ruivo, onde o rapaz chegou lá para fazer a sua música e ele não aceitava as dicas do produtor, né? O produtor dizia que estava fora do compasso e dizia que ele não estava. O produtor falava, cara, conta dentro do compasso e botava a culpa no microfone. Eu queria saber se. O microfone era um Sennheiser, cara. O cara tava botando a culpa no microfone. Então, trazendo esse caos aí, eu quero saber se tu passou alguma coisa curiosa nessa tua trajetória de produtor musical com esses tipos de egos aí, né? Do meio musical, não querendo seguir o combinado dentro lá do teu estúdio. Cara, como eu falei, você realmente tem que mostrar a sua visão, né? O que você acha, mas também tem que dar o braço a torcer em algumas situações. É complicado. Da mesma forma, o artista também tem que ser assim, né? Porque senão não tem como casar o trabalho para fluir bem, né? O que eu acho importante nessa questão de produção da música, por exemplo. Então, às vezes, cara, o artista ou um grupo chega, pô, a gente quer gravar essa música aqui, cara, vamos gravar essa música, tô doido pra gravar essa música, é composição minha, ou é a composição de um primo meu, ou é a composição da minha mãe. Aí, cara, o grande papel é você falar, cara, eu, particularmente, não acho essa música boa. Vamos escolher uma outra música. Não, porque essa música aqui, cara, é realização de um sonho. Aí você fala, e agora, cara? Tem a questão de realização do sonho de um artista, né, de um grupo. E tem o lado comercial, você fala, ó, vamos tentar fazer assim. Só que você também não vou insistir até o final, né? Porque não vai nem acontecer o trabalho, na verdade. Vou insistir até o final. Vamos fazer outra coisa. Não, quero fazer. Não quero, vamos fazer outra. Não, vamos fazer. Não vai ter um acordo para fazer o trabalho em si. Então, acho que aquela coisa, você ser maleável e você tentar mostrar, na verdade, né? Não falar, poxa, cara, eu acho melhor. Não, porque todo mundo pode achar, realmente. Mas você, em algumas situações, em alguns exemplos, você tenta mostrar que você uma melhor forma de trabalhar, uma melhor forma para escolher uma música, uma melhor forma de se o tom da música tá bom, não tá, se o andamento da música tá bom, não tá, né? Então é importante isso aí. Você realmente boa conversa, cara. Ó, não tá dando certo agora. Beleza, vamos ali, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho, que a gente vai chegar no acordo. Perfeito. Esse Michel Fujiwara conversando conosco. Está certo eu dizer aqui, Michel, que tu começou a tua vida como produtor, com uma parceria com o Juninho Percussão, ou tu já começou antes como produtor? Cara, não foi. Na verdade, o que acontece? O Juninho, cara, o Juninho é um cara que ele me chamou para gravar muitos anos atrás, muitos anos atrás. No estúdiozinho lá, eu fui lá gravar com ele e tal. E aí tinha gravação que era arranjo de um arranjador, eu ia gravar também. Aí a outra gravação era um arranjinho meu, sabe? Só que aí, cara, a gente foi se dando muito bem. E ele viu a forma que eu trabalho, né? Ele é um cara que tem a confiança total, acho que assim, no meu trabalho, né? Eu até já estou acostumado a trabalhar com ele, já até sei o que fazer, né? Então a gente já chega, já bate, ele já me manda música, já escreva.
ele já me deixa à vontade para escrever o arranjo, que ele confia na questão da percepção também, né? De como escrever o arranjo, qual vai ser o caminho da música. E aí, cara, a partir de um certo momento, ele só me chamava para escrever os arranjos. Então a gente está gravando, eu estou participando junto com ele, porque na verdade do trabalho dele, ele é o produtor, eu sou o arranjador, né? Eu sou arranjador de música. Só que isso já faz muitos anos e sempre vem gravando, assim, da mesma forma, dessa época até hoje, da mesma forma. Eu digo essa questão da liberdade, né, de eu poder fazer meu trabalho e às vezes até palpitar alguma coisa. Fala, pô, Juninho, será que se a gente fizesse dessa forma seria melhor? Isso aqui eu acho que não está muito legal, esse refrão. Será que dá para a gente mudar? Dá para acrescentar uma melodia aqui, sabe? Então ele me dá total liberdade para poder trabalhar, né? Então, cara, é um trabalho, uma parceria que a gente tem muito suave, muito, muito leve, assim. A gente trabalha de uma forma muito leve. Um abraço, Bacana. Juninho. Michel, e também um outro detalhe que a gente, não que a gente esqueceu, né, que a gente pulou aquela etapa, porque a gente pulou já direto para o Sorriso Maroto de Ilcinho, mas tem uma etapa aqui, para quem é do meio do pagode, quem curte um bom pagode, falava naquela tua época lá, que tu fazia parte do time do Belo, que aquele era o Barcelona do pagode. Tinha Prateado, tinha o Michel, tinha o Carlinhos Cara. Gonzalez, tinha Rick Batera, tinha Cirlei, tinha o Castiol, que tu acabou de citar Castilhol. também, né? Castilhol. Então era uma Cara, bela seleção. Como é que foi aquele Barcelona lá? Tu jogou muito bem naquele time, hein, Michel? então, cara, aí o que você havia dito em abrir as portas, né? Abrir as portas, onde se iniciaram a abrir as portas, né, para o meu trabalho, né? Foi lá na época dos Travessos, Rodriguinho. Agora, nessa época do Belo, cara, aí foi uma outra etapa também da minha carreira, da minha vida, que eu só estava trabalhando com um cara, bicho, que já tinha muito tempo de experiência, cara que já era ídolo de muitos músicos, sabe? Já trabalhavam com um monte de artistas, já tinham gravado disco de um monte de gente. Falei, meu Deus, vamos ter que correr atrás disso aí. Vamos ter que correr atrás disso aí. E aí, cara, essa época realmente, quanto não vou nem falar sobre artista, né? Porque o Bel também é indiscutível sobre a carreira e o talento dele, né? Mas digamos essa parte, a nossa parte do backstage ali da banda, cara, eu acho que todo mundo aprendeu com todo mundo. Tinha uns que eram, ainda são os mais experientes, né? Partindo aí lá do próprio Prateado. Rick Batera, meu irmão, Batera, monstro demais. Gonzalez também já era da antiga. Aí tinha os outros músicos que eram um pouco mais novos. Aí que a minha leva, o Castilhó, o Cirlei também, que já era mais cascudo. Cara, então a gente aprendeu muito ali com todo mundo. E a gente chegou, acho que num som ali, né? Bem redondinho. E todo lugar que a gente chegava para tocar, os caras chegaram, a banda não sei o que, isso aqui lá. Eu até fico zoando hoje, né? Porque hoje tem a banda do Poder, né? Que é a banda do Thiaguinho e tal. E lá, nessa época, eu acho que a banda do Poder era nossa. Mas, bicho, foi muito bacana. Outra coisa também, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas acabam não percebendo. Naquela época, o som no palco não existia fone. Era tudo monitor no chão. É tudo barulhento, tudo barulhento. E isso, de certa forma, impressiona. Né? Se você colocar, ouve essa música aqui, velho, top, colocar numa caixinha pequena, o cara vai ouvir, beleza, tem uma qualidade da música e tudo mais. Agora, se coloca numa caixinha grandona, um volume altão, o cara fala, deixa, caraca, que música é essa? Que porrada! Tem isso. Né? Não tô dizendo que aquela banda não era tão boa e não estou dizendo que as bandas de hoje não são tão boas. Bicho, existe daquela época e tanto quanto hoje, as bandas são excelentes, sabe? Só que a diferença no palco é que naquela época o palco era
era pressão de som, porque não tinha fone, né? E de um tempo para cá, o uso do fone acabou tendo a melhoria do som lá na Michel, frente, né? desculpa A te qualidade. interromper, mas o teu áudio ele tá picado. Eu vou pedir a Tá gentileza cortando? para te tentar restabelecer aí a questão do áudio, porque o finalzinho ali, eu não sei se o Gelson conseguiu ouvir direitinho ou estava picotando também, Gelson. Deu uma picotada um pouco. Agora Então, restabeleceu. tá melhor? Agora Tá. está Sim. melhor. Então, o que acontece? Aquela época, a banda, o palco era barulhento, então isso impressiona, né, um pouco as pessoas que estão ouvindo. Não estou dizendo que a banda naquela época não era tão boa, e comparando, digamos, as bandas de hoje. As bandas de hoje são maravilhosas também. Que impressionou naquela época, né, que tinha muita gente experiente, né, e alguns músicos experientes tocando juntos na mesma banda, né? Então, realmente, falar, pô, cara, eu sou os baixistas, pá, eu sou fã do Prateado. Então, é Prateado. Os batera, pô, eu sou fã do Rick, é o Rick. Pô, eu sou fã do Cirlei, era o Cirlei. Na mesma banda. Então, o cara fala, bicho, o cara conseguiu montar a banda dos sonhos. E ali a gente aprendeu muito, eu particularmente aprendi muito com todo mundo ali. A gente segue fazendo outros trabalhos, né? Juntos também, não tocando na estrada juntos, mas em gravações, sempre gravo produções do Prateado, Castilhol, eu sempre estou em contato com ele, o Rick Batera, inclusive, estou soltando aqui, ele é um vídeo que a gente gravou junto não, um vídeo que o Rick gravou, tocando um tema dessa época do Belo. Aí eu falei, caraca, Rick, esse tema aí que a gente tocava nos shows, né, bicho? Deixa eu gravar junto com você. Aí eu gravei guitarra. Eu vou soltar, acho que semana que vem eu vou soltar esse vídeo. Então, cara, a gente continua até hoje com amizade e fazendo outros trabalhos paralelos juntos. Mas foi muito bacana a evolução daquela banda. Bacana. E também surgiu um projeto ultra secreto depois desse Barcelona, que eu não sei se o Fujiara vai lembrar desse projeto ultra secreto que eu tive acesso. Tem até um disco, que é o X de Ouro, Fujiara. Sim. Cara, aquela questão do É, mercado, né? é Nós ultra fomos... secreto mesmo, o X de Ouro, não? Não, não, não. Não é secreto, não. É que não deu certo mesmo. É o número Pena, né? Só rigor. tinha fera lá, né? Então, nós montamos um time também que todo mundo quisesse, com um propósito de fazer um som, simplesmente fazer um som que a gente queria fazer, não se preocupar o mínimo do que o mercado, como seria a música para o mercado. A gente quer fazer uma boa música. Pronto, acabou. A gente vai fazer o disco para ter o disco. Se alguém vai gostar ou não vai gostar, beleza. A gente tem esse disco guardado para nossa vida, para nossa Boa. carreira, sabe? Nós todos lá da banda gravávamos, né? Todo mundo era músico de gravação. Então, gravamos. Tinha vários arranjadores lá. Então, vamos escrever o arranjo. Tem um estúdio prateado, vamos gravar no estúdio prateado. Então, ou seja, vamos lá reunir, vamos gravar esse disco. Gravamos 2 discos, né? Com um DVD. E assim, a gente lançou aí no mercado, mas realmente, não, infelizmente, não foi um estilo que teve uma boa aceitação do público. E qual era o Primeiro por estilo não do ser. X de Ouro? Não era pagode, né, Michel? Cara, então, eu acho que não existe uma nomenclatura para aquilo. Porque, só para vocês entenderem um pouco como foi a criação do som. Em si, vamos lá, tocar um swing, um balanço, né? Só que, pô, o Vioto, batera. O Vioto, vou sugerir uma levada diferente. Legal, mas aí o Castilhol, então vou fazer um piano agora. Então essa aí eu não vou tocar violão, não, vou tocar só guitarra. Sabe? Então a gente criou um estilo nosso, do jeito que a gente achava bacana. Né? Então acho que não existe se é samba, se é swing, se é pop, não é. Foi um estilo que nós, não vou dizer inventamos, nós criamos, né, juntos.
Eu não estou escutando o Alô? Michel. Tá me ouvindo? Eu sim. Tá. Eduardo, Agora sim, agora voltou o Michel. voltou? Sim. Mandar um abraço aí, pessoal da internet aqui daqui de casa. A gente paga R$ 3 por mês e faz isso aí com a gente. Pode falar, Ah, Michel. Brasil a prestação de serviço no Brasil é complicado, né? É Michel, verdade. Sim, Michel, eu queria te falar um pouco sobre a tecnologia e a produção musical, tá? A tecnologia, ela tá pesada aí, tem muitos recursos agora, né, que tu possa usar. Na sim. contrapartida, a tecnologia também pode fabricar falsos músicos aí, né? Não sei se eu me faço certo aqui, tu me corrige sempre aí. Nós temos aí, né, um emule de voz, nós temos simulador de guitarra, nós temos uma série de coisas aí. Queria que tu falasse Uhum. um pouco disso aí, o que que influi isso dentro da produção aí, no teu trabalho de dia a dia, o que que tu tem a dizer sobre Sim. a tecnologia versus o dom natural da pessoa lá. É. Então, cara, como muitas coisas que vêm a existir na nossa vida, ela vem com o propósito de ajudar, né? De melhorar, de facilitar, de ter uma melhor qualidade. Só que, ao mesmo tempo, certas coisas camuflam, certas coisas camuflam certas coisas. Então, digamos assim, numa certa época, a gravação era na fita de rolo, né? Cara, isso aí, todo mundo que participou dessa época e lembra disso era só sufoco. Porque você não poderia ter um erro, porque um erro teria que gravar todo mundo junto e o técnico emendar exatamente naquela hora, senão se errasse, estragava a fita, aí tinha que de repente cortar, fazer um remendo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Para as pessoas entenderem, por exemplo, o que é gravar numa fita de rolo, é como se fosse aquela fita cassete, aquela antiga, é um daquilo lá gigante, grandão. Cara, meu Deus do céu. Então hoje você vai gravar, pô, errei. Tá, volta, emenda. Errei, emenda, volta, sabe? Então, você tem essa facilidade. Para você afinar a voz, para você equalizar a voz, para você ajustar um instrumento que de repente ficou fora do tempo, diversas coisas, né? Então, são infinitas funções que você tem para você fabricar uma música. Só que estou dizendo isso de uma forma boa, tá? Porque isso é tudo para ajudar, para ter uma qualidade melhor na música, né? Só que ao mesmo tempo tem aquela coisa, tem a facilidade de você realmente pegar alguma coisa que não tenha tanta qualidade e transformar essa coisa com mais qualidade, né? Então por isso que o importante na cabeça das pessoas é fazer o melhor, procurar o melhor e não depender das funções que você tem disponível no mercado hoje para o melhor. Entendeu? Então, assim, você tem que partir de você mesmo, em se dar o máximo, se dar o melhor para você fazer o melhor. E essas ferramentas só te ajudarem a fazer um trabalho de melhor qualidade, né? Aí você estava dizendo sobre, você citou até simuladores de amplificadores de guitarra, por exemplo. Isso aqui uma opção que nós temos hoje, que para mim é maravilhoso. Imagina só, cara. Você vai gravar, por exemplo, guitarra com amplificador. Aí você vai levar. Vou levar uns 3 tipos de amplificadores, né? Com sons diferentes. Aí você vai levar aquele troço pesado, outro falante, cabeçote, não sei o quê. Aí eu vou chegar no estúdio, aí uma escada. Bicho, para subir aquilo lá, depois vai montar, válvula, tem que esquentar, tem que tomar cuidado para não estourar a válvula, aí vai descer. Cara, é um trabalho muito grande. Aí você pega um computador com a placa, você baixa você instala um programa que simula 300 tipos de amplificadores. Só que aquela coisa, tem que ser um programa bom. Você tem que mexer no programa, não vai chegar e você ligar e falar, nossa senhora, é o sonho da minha vida. Você tem que mexer, chegar ao seu som também. Então, isso para mim, por exemplo, são coisas que vieram sobre a tecnologia que me ajudou muito, me ajudou demais. E outra coisa, por exemplo, você
pode gravar o avanço da tecnologia, que são as gravações online. Você, tanto as gravações online separadas, por exemplo, Michel, grava um violão para mim aí. Aí me manda, eu gravo um violão. Ou até mesmo as gravações online em real time, que você tem uma conexão estável, que você grava com cada um na sua casa, sabe? Então, são coisas que realmente vieram para ajudar, para ter uma melhoria de qualidade. Só que realmente podem existir coisas que são maquiadas demais, né? Verdade. Perfeito. Uma outra pergunta, eu queria saber de ti, tipo, o que é necessário aí, com a tua experiência, uma música, qual o processo que ela faz, né? Entre entrar para ti, respeita um processo grande, como tu citaste, e o que é necessário para ela ficar boa lá, com todo o aparato técnico, segundo a tua experiência aí. Então, existe a parte, como eu falei, cara, aquelas etapas que eu falei, você resolvendo, você resolvendo o melhor de cada etapa. Né? Se a gente for falar de áudio, né? Então a gente tem que escolher um bom engenheiro de áudio para mixar aquela música, aquele disco, né? Para ter um áudio, uma sonorização boa. Então, se é uma letra boa, uma história boa, uma melodia boa, vamos lá, tem que escolher um compositor. E outra coisa que, por exemplo, todas as coisas vão acontecendo de acordo com o que o mercado está andando. Isso também influencia no arranjo, por exemplo. A gente não escreve um arranjo hoje em dia como uns arranjos do Pagode 90, por exemplo, com uma introdução maior, com mais melodia, com solo, não sei o quê, uma música com 3 minutos e meio, 4 minutos. Não existe mais isso. Então, dali, desde o compositor fala, bicho, a música tem que ser feita dessa forma, essa métrica de música. Aí vamos lá vamos escrever um arranjo. Cara, mas o arranjo tem que escrever dessa métrica, porque não pode ser uma introdução muito grande. Porque você vai tocar na rádio, a música tem que começar logo. O áudio, por exemplo, mas se não tiver aquela batucada, a pessoa não vai entender que é samba. Então, sabe? Então, são esses detalhes, essas várias etapas que são importantes para o resultado da música, né, no final. Perfeito. Michel, gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade da gente estar te entrevistando aqui. Passamos de 1 hora de entrevista aqui, estamos chegando nos Eita. minutos finais. Eu queria agradecer demais, porque a gente é um grande admirador. Tive a oportunidade de te conhecer lá em 2010, lá quando eu fui no show do Barcelona, lá no Santa Aldeia, em São Paulo. Então, a Tinha foto que você cabelo... mandou na época do Belo, né? Isso, lá no Eu Santa vi a Aldeia. foto. Tu Uhum. tinha cabelo preto ainda na época, agora tá com cabelo branco já. Não, esse aqui cada hora tá de um jeito esse cabelo aqui. Verdade. E a humildade vem desde aquele tempo, né? Atendeu perfeitamente lá, a gente é admirador do teu trabalho lá, tirou foto comigo, com meu amigo lá no Santa Legal. Aldeia, lá aí em São Paulo. Obrigado, viu? Não sei Se, talvez. Legal, bacana. isso. Se tu tiver mais uns minutos, a gente deixou umas perguntas aí, as piores perguntas mais difíceis pro final, né? Tá, beleza, vamos embora. Vamos correr que dá tempo. Então, Polêmica? porque o que acontece, né? A gente recebeu algumas denúncias aí que o Michel anda fazendo notícias fake news na internet. Tem um rapaz lá que faz uma determinada nota musical e ele descobre a nota. É verdade É tudo aquilo ou verdade. vocês montaram ou tu combinou com ele antes e tal para te saber qual era a nota que ele tocava? Então, as pessoas acreditam muito no que elas veem, né? Hoje, na nossa duas coisas. Voltando ao que eu estava falando sobre a questão da introdução rápida, as pessoas hoje, na correria do dia a dia, as coisas têm que acontecer rápido. Se demora para acontecer uma coisa, as pessoas não prestam atenção, não param para ouvir e ver aquilo. Né? Então, só complementando aquilo sobre o arranjo. Agora, então, sobre isso aí, as pessoas acreditam muito no que vê, no que vem, né? Então, se passa na televisão, ou que seja, elas acreditam nisso. Mas, na verdade, aquilo realmente foi verdade, né? Não foi nada combinado. E aí, com isso, eu falei, caramba, bicho, mas não é que seja fácil.
é difícil você ter o resultado, né? Chegar a um resultado. Mas o que é fácil é você entender como. Eu falei, caramba, cara, mas é tão simples você praticar isso, né? É só a pessoa saber como. Aí eu falei, cara, vou gravar um vídeo que eu comecei a postar, acho que foi anteontem. Eu postei mais um hoje, que são assim, uma explicação simples, sabe? De como eu acho que é, de uma forma, tá? Deve existir várias, mas eu estou dizendo, eu passei uma forma que eu acho simples de você praticar isso, né? É a mesma coisa como você escuta a voz, por exemplo, se você tem o costume de ouvir minha voz, quando você ouvir minha voz, você vai saber que sou eu, entendeu? É a mesma coisa. Então, quando você tem o costume de ouvir aquela nota, você sabe que é aquela nota. Então, você tem que memorizar aquele som, sabe? Porque as pessoas podem memorizar visual, né? Olha uma coisa e memoriza aquilo, mas às vezes esquece de memorizar o ouvido. Qual é a O que você diferença ouve. entre qual é a diferença entre memorizar e o ouvido absoluto que fala? É isso? Esse termo que usa? Então, você memorizar, aí com o tempo você não tem que pensar mais, né? Igual a mesma coisa. Com o tempo você escuta a minha voz e fala, pô, deixa eu ver, é o Michel. Com o tempo, cara, eu falo ou você já sabe que sou eu, sabe? Com a frequência de você ouvir aquilo. Então, a memória que você vai memorizando o som, que aí você vai criar o quê? Aí que você cria o ouvido absoluto. Só que as pessoas até falam, pô, você tem ouvido absoluto. Não chega nem perto disso. Porque o ouvido absoluto, cara, é uma coisa surreal. Surreal mesmo. De uma pessoa tocar várias notas no teclado assim, aleatórias, e a pessoa falar cada nota que tá tocando ali. Aí é surreal, é coisa de outro mundo mesmo. Conhece alguém que é capaz de fazer isso? Não, eu já vi vídeo. Cara, mas pra você ver como que é uma coisa de dom. O vídeo que eu vi era uma criança fazendo. Falei, não Nossa, é verdade. Surreal, surreal. caramba. E outra também que eu queria te perguntar, que é uma das perguntas mais difíceis, né? Porque muita gente mandou mensagem aqui sabendo que eu ia entrevistar o Michel. É mentira que ele toca tudo aquilo lá ele tem algum recurso e tal. Daí eu combinei com o Michel, se tu puder levar uma guitarra, um violão, para dar uma palhinha para ver se é verdade que realmente esse cara toca demais, e poder dar uma palhinha pra gente aí, dando um Sim, solinho aí, a gente ia então, gostar demais, né? lógico, lógico. Então, por exemplo, as pessoas podem pensar, ter formas diferentes, né? Diversas formas de pensar sobre quanto um músico toca. Agora, existem vários, assim como o processo da construção de uma música, existem processos e etapas diferentes quanto ao som de um músico. O que acontece? Tem a execução, tem a tocada. Se você estudar escalas, né? Você vai tocar escala rápidas pra caramba, que é a técnica, né? Técnica, você estuda técnica. Tem a questão da melodia, né? A melodia, se o cara toca uma melodia, o cara sabe tocar uma melodia bonita. Tem a criação, que o cara cria um arranjo para tocada. Então, são diversas coisas para você ter digamos assim, um serviço completo, sabe? Cara, são tantas coisas que você tem que dar atenção, né, nesses detalhes, que aí acaba algum músico se aperfeiçoando mais em uma coisa, outro músico se aperfeiçoando mais em outra, né? Você vê que tem músicos que são velocistas, eles tocam muito rápido. Tem músicos que, bicho, eles tocam devagar, mas tocam uma melodia maravilhosa. Tem músicos que são bons na criação, que você, né, bom, vamos gravar essa música. Então eu acho que poderia gravar um assim, um assado. Ele cria, sabe, um leque de opções de guitarra quando você ouve, não só de guitarra, de qualquer instrumento, teclado, guitarra, cavaquinho e tal. Que quando você ouve aquela como o cara pensou nisso, né? Então é a criação. Então eu acho bacana isso, você prestar atenção, né? Prestar atenção não, dar atenção a todos os detalhes, né? Então a tocadinha, Perfeito. cara, vamos lá.
Eu separei uma musiquinha aqui já, que é do Beleza. DVD aqui. Vamos ver onde eu botei aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Esse é o Michel Fujiwara, rapaz. Aí sim, Quem hein? sabe faz ao vivo. Eu já posso dizer para meus amigos, ó, eu estive no mesmo palco que o Michel. Ele Viu fez um só? solinho ali, só não cantei para não, né? Outra coisa Pô, também, Michel, que bacana outra demais. explicação que às vezes as pessoas perguntam, né?
sobre da forma de tocar, por exemplo, eu toquei totalmente livre e totalmente diferente do que eu toquei no DVD. Só que no DVD tá tudo certinho no lugar, tudo no lugar certo, porque foi tocado, foi ensaiado e foi criado, né, uma forma de tocar, aonde tocar mais, aonde tocar menos, né? E isso que eu estava explicando sobre cada detalhe de como ter uma boa execução, né? O que eu toquei aqui é livre, então, ou seja, eu toquei uma frase em cima de uma frase do cantor, não pode. Eu toquei uma frase em cima de uma virada de bateria, sabe? Então, isso é importante para o músico, ele criar, ele construir a forma de tocar. Perfeito. Vou passar para o Gelson, então, as últimas perguntas, aquelas que a gente preparou para o Michel não ter como fugir, viu, o Gelson? Pô, só joga pra mim as perguntas polêmicas, hein, Eduardo? O guri não vai Temos querer que vir fazer mais uma aí no nosso polêmica programa. hoje. Não, vai vir sim, é que nem Netflix, vai ter a segunda temporada, né, Michel? Ah, é? Verdade, tá certo. Então, já que é polêmica, eu quero perguntar pro Michel se ainda existe o dom natural da pessoa com todo esse aparato técnico aí, né? O Michel, ele tem o dom ali de chegar, pegar o cara e lapidar lá dentro do estúdio dele lá. E quando o cara chega Sim. pra ti, eu tenho dom, eu não preciso de nada disso. Como é que tu faz, cara? Cara, eu acho importante você mesclar isso, porque tem gente que realmente é muito bom no que faz. Vamos dar a questão direcionar isso a um cantor, por exemplo, né? Que chegar lá, cara, a música tá, vamos passar aí a base, tá, vamos passar o arranjo. Tá, o cara começa a cantar, fala, bicho, como o cara canta, né, cara? Ali não é nem a gravação valendo, é só uma guia. E o cara, você vê que o cara tem uma boa interpretação, o cara é afinado, o cara tem uma boa dicção, ele tem ideias boas de melodia, sabe? Realmente tem muitos artistas que eu falo, não é só cantor, artista quem faz arte, né? Excelentes no nosso país, tem muitos músicos aí, cara, tocando absurdamente. Então, e essa leva da nova geração, né? Tem muitas pessoas boas aí. Eu gravei um vídeo esses dias com o Carlos Costa, um violonista. Cara, o moleque é maluquice, toca muito. Outro moleque também. Eu falo moleque porque eu já tenho idade para chamar ele de moleque. Outro moleque também toca lá o Zazá, tá contrabaixo com a gente. Pô, tá louco, cara. E assim, seria até. Seria não, que eu já até falei, né? Eu já citei exemplos, né? Mas até injusto da minha parte citar alguém, porque tem tanta gente boa. E aquilo que eu falei. A sua especialidade é o quê? A sua especialidade é velocidade. Caraca, eu me impressiono com velocidade. A sua especialidade é o quê? É uma boa melodia. Ah, eu me impressiono com boa melodia. Então, são especialidades de cada um e são gostos de cada um. De repente, você pode gostar de melodia e o outro gostar de velocidade. Entendeu? Não é que um é melhor que o outro, são gêneros diferentes. Perfeito. Perfeito. Excelente, hein, Michel? Hoje o Michel, além da entrevista, resolveu dar aula também, né? Porque realmente Verdade. é muito conhecimento e o cara sabe muito. Antes que acabe essa entrevista e o Michel saia falando, não gostei muito do Eduardo Marques, porque o cara volta e meia, de vez de ficar olhando para a câmera, ele faz assim. Deixa eu explicar. É que o Gelson, de vez de pagar o estagiário, que é 50 pila, o cara cobrou para ficar aqui no computador, achando os vídeos do Michel para a gente mostrar a interatividade, o DVD do Dilcinho. Não, ele botou eu para colocar, não pagou nada, né? O Gelson que está aqui na nossa entrevista. Aí por Nós isso que eu estamos, viro, viu, Michel? Não, nós estamos tranquilo. em, nós estamos em regime de contenção de gastos, hein, Michel? Com certeza. O Mas momento agora é preciso. tu gostou Eu dos vi, clipes que eu selecionei, não? então eu vi até, tinha coisas aí que você foi buscar antiga mesmo, porque igual a foto do disco lá da minha carreira, quando eu sertanejo, os quadros lá, aqueles quadros lá eram na minha casa, cara, onde eu morava. Porque minha mãe, pô, lógico, mãe, né? Pendurou todos os quadros lá, mandou fazer quadros, isso aqui. Muito legal. Caramba. Mãe E, sendo mãe, Michel, como sempre. É.
Eu Show tenho de uma bola. pergunta aí em cima de uma das respostas que tu deu para o Sim. Gelson, né? Sobre o artista nos bastidores ali, colocando os arranjos, colocando a base da música. Nossa, o cara canta muito. Me diz aí três caras que tu trabalhou, que na hora ali dos bastidores tu viu que o cara canta demais. Sei que tu tem muitos amigos na música, né? Mas eu vou pedir que tu me fale três. Ah, três, três. Fora Cara, O Dilcinho já sabemos que ele é Não vale o top, Dilcinho. Não vale o né? Dilcinho. Exato. ah, Já não vale sabemos meu que o Dilcinho tá patrão, no time. pode? Não, ele tá no time já. Ele já tá um. É, Ele é um, agora mais três. Ah, mais três. Além do Dilcinho, né? Cara, ó, em primeiro lugar, acho que isso é unanimidade de todo mundo que escuta samba, é o Péricles, né? verdade. Porque ele é muito bom quando você ouve uma música dele, ele cantando. Ele ainda é melhor quando você ouve nos bastidores, o que ele sabe de música, né? Porque o que está no disco gravado é aquilo lá, o que a música precisa. Agora, o que ele sabe de música, né? O que ele, a interpretação que ele tem além daquilo ainda é indiscutível. É um cara muito talentoso, sabe muito de música, uma excelente pessoa, um artista. Pô, você é para mim, acho que é o primeiro. Cara, Tem mais e dois. da mesma Aí tá linguagem, fugindo aí, ó. na mesma linguagem, por exemplo, o Ferrugem, cara, né? Eu digo de tessitura de voz, sabe? O Ferrugem é um cara também que é um excelente cantor. A gente gravou nas bases. Esse é um cara também que a gente gravou nas bases e ele cantou. Eu falei, já tá pronto, porque, bicho, o cara cantou tudo ali, né? É muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta pro Wesley, com toda essa experiência que ele tem agora nos minutos finais, e o que que tu projeta para a música do futuro, né? A música, ela sofre muitas, por inúmeros elementos, né, da sociedade e mudanças, né? E tu, como produtor musical, tu acompanha isso, trabalha em cima dessas mudanças. O que tu projeta para a música do futuro para daqui, sei lá, 20 anos? Como é que tu acha que vai estar? Cara, as coisas que mudam tanto que eu acho que é imaginar, não dá para saber, não dá para saber. Porque o que acontece? Como eu falei, se existisse uma fórmula, todo mundo faria sucesso, né? Todo mundo emplacaria uma música de sucesso. Aí, de repente, não dá para saber do dia de amanhã. De repente, surge aí na internet um vídeo de uma pessoa cantando uma paródia, sei lá, batucando alguma coisa diferente, aí viraliza isso. Aí vira sucesso. Por exemplo, aí a, 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 o mercado é direcionado para aquilo. Aí depois, mês que vem, surge um outro vídeo, sabe? Então, cara, eu acho tão descartável isso, na verdade, porque eu sou um cara que eu acho que eu prezo muito por essa criação da identidade e seguir essa identidade, porque demora tanto tempo para você conquistar uma identidade fiel, né, do seu som, da sua característica, que você acaba sendo obrigado a mudar devido ao mercado, né? Infelizmente, você tem que fazer o que o mercado quer, né? E qual é a mudança que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? Não dá para saber, né? De repente, pode passar um ano com os mesmos estilos de música. Por exemplo, o Dilcinho gravar só música do mesmo estilo, o Ferrugem gravar só a música do mesmo estilo. E pode ser que no mesmo ano o Dilcinho grave uma música de um jeito, depois daqui 2 meses grava de outro, e assim vai, depende muito do mercado. Agora, saber como será essa mudança, cara, é muito difícil de saber. E aí você vai Verdade. acompanhando que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes, você arrisca, sabe? Você arrisca. Você, você tenta fazer uma coisa diferente. Eu não vou falar uma coisa nova, porque não existe, na minha opinião, não existe nada novo. Tudo já existiu. Existe uma coisa diferente, que você misturou uma coisa com outra, então é uma coisa diferente. Você, às vezes, se arrisca, né, alguma coisa diferente para tentar emplacar. Pode dar errado, mas também, se der certo, você que implantou aquilo, sabe? Eu acho que isso serve como exemplo,
sobre a minha carreira. Tinha tudo para não ser o certo, tinha tudo para dar errado. Japonês, no samba, tocando guitarra, tinha tudo para dar errado. E acabou dando certo. E não foi uma coisa programada. Né? Volto a dizer, eu não trilhei, eu falei, eu quero ser um guitarrista de samba. Não trilhei isso, apenas trabalhei dessa forma, sabe? Então, cara, é aquela coisa. A primeira coisa é você fazer o seu direito, fazer o seu bem, se preocupar em fazer o seu, inclusive, o seu, não se preocupar com o dos outros, né? Porque os outros estão se preocupando de fazer o deles. E quem se preocupar com o dos outros, aí vai ficar aquela coisa de, bicho, você esquece do seu próprio. Então, vamos cada um fazer o seu trabalho. Cada um faz o seu, cada um vai atrás do seu. E é sempre pensando que respeitando o trabalho de todas as pessoas, de todos os artistas, todos os grupos, se eles são um grupo fundo de quintal, se eles são um grupo de casa noturna, se eles são um artista famoso, que seja, respeitar todos o trabalho de todos eles. Show de bola. Perfeito. E, Michel, uma última pergunta da minha parte, eu já acho que tem mais umas 20. Tô brincando. Uma última pergunta. A gente sabe que o pagode nos anos 90 marcou uma geração, né? Marcou, acho que foi o melhor momento do pagode ali, inícios Sim. dos anos 2000 também. Só que agora, em 2020, né, nós estamos tendo muito no mercado hoje do pagode, muita regravação de músicas lá dos anos 90, dos anos 2000. Tu não sente Sim. a falta de coisas novas, porque parece que as pessoas estão resgatando, eu digo o consumidor, resgatando aquele pagode 90, início 2000, e aí as bandas que estão surgindo agora estão fazendo tudo aquele som daquele tempo. Tu não acha que o som deveria se reinventar, deveria ter novos elementos, assim como tu tem a preocupação do Dilcinho lançando coisas novas, e aí tu vê um cenário que as pessoas estão presas aos anos 90, trazendo, relembrando aqueles sucessos? Sim. Mas é assim, cara, eu acho que o mundo gira e assim como a moda volta, aquela coisa, parece que as coisas, no geral, vão mudando e vão dando a volta e fazendo as coisas que eram lá de trás, e assim vai indo, sabe? É um ciclo. E essa coisa, essa questão de fazer uma coisa nova, eu acho que entra na mesma. Um complemento do que eu estava dizendo sobre, cara, o que é novo, o que é diferente, o que já não fizeram, sabe? É difícil. Eu acho que não existe uma coisa que não fizeram. Eu acho que são coisas que você acaba fazendo um pouco diferente, mas depois você vai voltando de uma coisa que já foi feita, sabe? Realmente é um ciclo, porque não existe, não vai ter ideias infinitas, né? Tipo, de como fazer uma coisa diferente, uma coisa que não existiu. Você já vê bastante fusão das músicas, né? Fusão do quê? Você é um artista do sertanejo, por exemplo, chamar um artista do samba para participar. Aquela linguagem, aquele som é um samba, só que é mais com a linguagem do sertanejo. Mesma coisa de um grupo de pagode, por exemplo, chamar um artista do sertanejo, vai tocar um sertanejo, mas que não é a mesma linguagem dos caras. É uma linguagem diferente, mas é sertanejo. Sabe? Isso eu acho que já é uma coisa que é diferente. E que as pessoas acabam tendo que aprender, né? Porque se ele seguisse só no segmento do samba, ele só iria tocar o que ele costuma tocar, ele vai aperfeiçoando aquilo, mas a partir do momento que ele vai tocar uma coisa que é diferente do ramo dele, ele tem que aprender, né? E a gente acaba meio que adaptando um pouco para o estilo mais do lado, né, do samba, por exemplo. Perfeito, esse é Michel Fujano. Esse negócio de linguagem, por exemplo, que eu digo é importante, até um músico, por exemplo. Você, se é diferente, complementando aquela resposta do se é diferente tocar violão e guitarra, a linguagem é diferente, né? E é a mesma coisa, quem é cultural, se você cresceu ouvindo pagode, você sabe
você sabe acaba sabendo de detalhes sem perceber. É porque você já ouve aquilo desde de pequeno, sabe? Isso já tá, como fala, né? Tá no sangue. E a mesma coisa que é do sertanejo, quem é do funk, quem é do forró, quem é do axé. Então são coisas que você vai criando de infância, né? Perfeito. Esse é o Michel Fujiwara, dando total atenção aqui para o canal Dito e Feito, que vai estar disponível toda essa entrevista depois no nosso canal lá no podcast no Spotify. Só digitar Dito e Feito e aí vai estar a nossa entrevista lá com o Michel. É isso, Gelson? É isso aí, cara. Só agradecer ao Michel, um baita ser humano. Dá pra ver que ele tá onde tá, por ser essa humildade em pessoa que ele mostrou pra nós. Brincamos bastante aqui, o cara que leva tudo de boa. Dá pra ver que ele tocou muito, e muitas vezes me chamou a atenção de falar na palavra identidade. Dá pra ver que ele mantém isso dentro da Sim. construção profissional dele, que é por isso que ele tá onde tá. E só deixar meus parabéns para ti, cara. Certo que teu sucesso não vai terminar, vai muito longe. E a gente deseja aqui do programa de ter feito para ti isso aí. E tá convidado a voltar aqui e fazer o churrasco para nós aqui, para mim e Tá para Eduardo certo. Marques. É isso aí. E Então, o Eduardo beleza. vai tocar daí, o Eduardo vai tocar, porque ele quis fazer dupla contigo Pô, hoje, né? show de bola. Show de bola. Beleza, Então, Michel. Muito obrigado, viu? obrigado mais uma vez a todos vocês, né? E agradecer, lógico, especialmente a todos aqueles que acompanham meu trabalho, que admiram meu trabalho e tal, né? E eu não sou um cara muito bom de palavras, eu até me enrolo, vocês percebem que eu me enrolo ao falar, né? Mas eu acho que o importante é passar um pouco para as pessoas sobre uma certa forma de pensar, sabe? Porque a sua carreira não depende só do que você está executando lá, tocando, né? Diretamente tocando. E sim, depende de vários fatores para você ter um bom êxito, né, na carreira. E isso estou dizendo só com um músico, acho que em qualquer carreira, né? Então, aquela questão da sua pessoa, do seu caráter, da sua humildade é tão importante quanto ao seu talento. Perfeito. Enquanto tu falava as tuas palavras aí, Michel, apareceu um monte de recados aí que a gente recebeu durante a nossa live aqui. Mais uma vez, obrigado pela tua humildade, obrigado por atender um canal pequeno, né? Que daqui a pouco vai crescer bastante, se Deus quiser. Deus que E obrigado, isso viu? aí. Mais uma vez. E sempre que tiver Parabéns. novidade aí de arranjos, música nova para lançar, nos avise e vamos conversar aqui na live para saber as novidades, tá bom, Michel? Sim, claro. Tem muitas coisas que, como nessa fase, né, nessa fase nova que eu ando postando bastante coisa também. Então, quem já acompanha meu trabalho, dá uma conferida lá. E quem não acompanha, quiser conhecer, tá tudo lá no Instagram, no YouTube também. Michel Fujiwara. Com certeza não vai ter outro. Com esse sobrenome aí. E é toda semana, Michel, que tu tem conteúdo lá no teu canal no YouTube, no Instagram, como é que funciona? Cara, no começo eu estava postando com bastante frequência, né? Porque até para chamar atenção para isso, que eu realmente estava fazendo, dando uma certa atenção, né? Para esses canais. Só que, como eu falei, isso toma bastante tempo para você produzir um vídeo de uma certa qualidade, né? E também as coisas estão voltando aos poucos, né? Então já estou tendo mais gravações. Estou montando um show novo agora de Ursinho. Então vai ter live, então e tem gravação, e tem arranjo, então já está acumulando coisa de novo. Então não está sendo possível postar vídeos com toda a frequência. Eu estou tentando postar um por semana. Porque também tem aquela coisa, né, da curiosidade. Pô, não, caramba, como vai ser o próximo vídeo e tal? O que vai ter? Acho que é bacana. Então, o pessoal que quiser acompanhar lá as minhas postagens, acho que consegue ter uma noção melhor. Para aqueles que não conhecem, né? E sim conhecer um pouco do meu trabalho lá. E, Michel, me diz uma coisa, se alguma banda estiver assistindo agora a nossa live aqui, ou através do podcast, e tem interesse, nossa, eu queria que o Michel produzisse nosso trabalho, como ele pode entrar em contato contigo? Então, lá pelo direct mesmo do Instagram, eu sempre respondo lá, né? Como eu falei, eu procuro dar atenção a todos, né? Que seja uma curtida, né, um joinha, mas não tem como responder todos,
mas eu procuro atender de alguma forma a todos. Então pode mandar no direct lá que eu respondo. Perfeito, então. Lá para fazer um trabalho comigo. Perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigado, Michel. Espero que tenha gostado aí da nossa entrevista, da condução da nossa entrevista, de como foi essa nossa conversa, né? E que tu volte mais vezes. Tu gostou das artes que nós fizemos aqui, Sim, a tua maravilha. foto e tudo mais? Né? Não, foi legal. E foi, para quem não sabe, né? Eu estou vendo, né, os apresentadores, mas também estou vendo o material que eles separaram aí. Foi bacana de rever também. Que lembra de toda essa trajetória, assim, é bem gratificante. Perfeito, então. Uma boa noite, então, Michel. Obrigado pela tua participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, até mais. Abração. Boa noite, obrigado. Até mais.